Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Pronto, já é 0 hora agora. Exatamente. Pronto, juiz Oscar. Bom dia. Bom dia. Segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025. Estou aqui na companhia do senhor Edmundo Amado, teólogo musical, patriota brasileiro. Estamos para o relatório da maior operação de invasão projetada pela Orcrim Foro de São Paulo com o seu mentor intelectual, a China, a Rússia e o Irã. Com este terrorista, filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e todos os partidos políticos, principalmente o partido político do Centrão. O partido do Centrão, desse indivíduo sonso, cínico, traidor à pátria, conjuntamente com todos os partidos de esquerda, PSOL, PDT, todos os partidos políticos, que todos eles confabularam e estabeleceram esta artimanha, esta Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, conjuntamente com todos os integrantes que se encontram no Parlamento Brasileiro, no Senado, na Câmara de Deputados, governadores e prefeitos, todos engajados a entregar o Brasil para a China. Vamos ao relatório. Estamos com a Emilate. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. A China, desde o dia 11 de novembro de 2025, estabeleceu no estado de Brasília, no Hotel Blue Tree, bem vizinho à residência da República Federativa do Brasil, do presidente da República, o Estado da China, porque a China, neste momento, está trocando mísseis, está trocando bombas no Pacífico, onde todos os seus navios de Rota da Seda estão sendo alvejados pelo Japão, pela Coreia do Sul e Coreia do Sul, Japão, Austrália, estão todos alvejando as unidades de navios, de containers, graneleiros e petroleiros. Está levando todos para o fundo do mar. A guerra já está estabelecida, China, Japão e Coreia do Sul contra a China. Tudo isto já com combate no Pacífico. Hoje, dia 24 de novembro de 2025, horário 0 hora 04 minutos.
Então a China teve a necessidade de escoltar todos os seus navios de Rota da Seda com embarcações militares para fazer frente às tecnologias de mísseis que estão levando todos os navios petroleiros e todos os navios contêineres da Rota da Seda ao fundo do mar do Pacífico. Vamos então ao procedimento do relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, no cargo juiz corregedor, arbitral internacional, interventor pelo Tribunal Penal Internacional a vários países que são signatários, 123 países, que estão à defesa da maior artimanha, da maior golpe estabelecido na América do Sul, na Europa, na África, no planeta. Vamos ao relatório. Xi Jinping, por estar sendo perseguido pela Assembleia do Povo, onde estão todos os seus conterrâneos, já em revolução interna, onde ele faliu a China, onde ele estabeleceu toda a Bolsa de Valores da China, todo o capital da China confiscado na ilha particular do Xi Jinping, na China, que ele tem uma ilha particular, ele confiscou todo o dinheiro, os dólares, os euros, o yuan, e estabeleceu todas as riquezas, ouro, diamantes, tudo acautelado com ele, e ele submeteu a população chinesa, que se encontra neste momento em revolução, e todo mundo lá quebrou, o país está em ruínas. Ele transferiu, desde o dia 11 de novembro de 2025, a capital da China, a administração da China, a Brasília. E Brasília estabeleceu o Distrito Federal de Brasília para o Pará, para 9 estados do Brasil, no Nordeste do continente brasileiro. E lá ele se estabeleceu. Então, este indivíduo, falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e se foragiu, se evadiu, conjuntamente com vários outros do primeiro escalão, que é o ministro da Fazenda, o Saad, foram para a África do Sul. E lá eles permaneceram, e nós demos voz de prisão e captura pelo Tribunal Penal Internacional, e ele se evadiu. Ele fugiu da Coreia do Sul e disse que ia para um país da África, ao qual hoje, segunda-feira, ele tem o dia inteiro vago, e terça-feira ele tem um evento a se pronunciar. Mas nós já estamos também com a captura dele na África, e onde ele for encontrado, ele vai ser morto ou preso, com 60 agências de inteligência. Luiz Inácio Lula da Silva, o Saad e todos os ministros que o acompanham, o representante do Itamaraty, todos esses traidores, filhos da puta, que ocupam a membresia, o primeiro, segundo e terceiro escalão do Brasil. Como é o modus operandi deste golpe de
estabelecer o software e o hardware administrativo operacionalizado pela ditadura do Supremo Tribunal Federal. Eles estabeleceram um representante dentro do Supremo Tribunal Federal, dando-lhe o cargo de superministro, a ele responder à administração deste golpe, chamado Alexandre de Moraes. Desde 2021, o Banco Master foi denunciado para as autoridades da Polícia Federal, foi denunciado para a advocacia, a AGU, Advocacia Geral da União, foi denunciado para as autoridades do Senado e da Câmara dos Deputados que este Banco Master era um banco fraudulento. Como foi operacionalizado? Eles estabeleceram que todos os bancos operacionais domésticos do Brasil transferissem através do sistema de moedas podres, ou seja, CDBs, títulos derivativos, a maior renda a ser otorgada em benefício de lucro. Então, o Bradesco, o Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, todos os bancos domésticos fizeram das suas fundações, dos seus institutos de representantes de fundos de trabalhadores a serem aplicados no Banco Master. Então, o Banco Master recebeu uma fortuna de bilhões, trilhões de reais. Tal é assim que este banco, um banco pequeno, um banco antigo, que foi elaborado por este jovem, porque o dono, o CEO do banco é muito jovem, mas é o estelionatário espião do maior golpe contra a soberania da República Federativa do Brasil. Então, ele arrecadou todo o dinheiro aprovado por Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mandou, através do Ministério da Fazenda, da TABET, dos senadores e da Câmara de Deputados, estabelecer todo o aporte financeiro para ser aplicado de fundações e institutos no Banco Master. Saíram da folha do Bradesco, de todos os bancos domésticos, para serem aplicados no Banco Master. E também de conglomerados financeiros da Europa, de bancos do narcotráfico europeu. Todos eles colocaram trilhões de dólares no Banco Master. O que fez este indivíduo? Ele comprou 2 atos que, somas astronômicas, cada jatinho comprou propriedade para eles e para o Luiz Inácio Lula da Silva e a membresia dos senadores, donos de partidos políticos de esquerda, a receber propina mensal paga pelo Banco Master. Quem esteve na administração empoderado? O Alexandre de Moraes, através do Instituto que ele é proprietário,
conjuntamente com a mulher dele e os filhos dele. Então eles operacionalizaram e alavancaram centenas de trilhões de reais para fazer o pagamento a toda a membresia do Senado e da Câmara de Deputados. Pagar mensalmente propina para estes traidores à pátria. Então, conjunto agências de inteligência do planeta vem investigando o Banco Master. Quem está operacionalizando com este banco? Quem recebeu propina e pagamento? Simplesmente alguns diretores do Banco Central do Brasil, onde eles receberam propinas mensais, pagamentos mensais pagos para estes traidores à pátria. Então, eles foram os encarregados de elaborar toda a parafernália dos pagamentos da TV Globo, dos pagamentos da CNN, para a posse da falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele ou foi morto ou ele teve um derrame na Bahia. Primeiro tinha sido dito que ele foi assassinado, que jogaram ele dentro, deram um porre nele, ele caiu em cima de uma mesinha de vidro, a mesma coisa que o Toffoli. Então ele bateu com a cabeça e teve a morte cerebral. Ou seja, ele foi morto, mas ele foi a óbito. Então, imediatamente foi colocado num helicóptero já morto para o aeroporto localizado mais cercano. Foi colocado dentro de um avião e trasladado para São Paulo, onde um hospital que também está comprometido e que hoje este proprietário deste hospital, ele tem programas de televisão, ele tem toda uma membresia estabelecida para o delipêndio e também para a formatação do veneno estabelecido em todo o planeta. Lá, chegando em São Paulo, já óbito, com o filho do Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi levado a um andar inteiro, onde ele foi congelado e colocado numa cápsula termobárica de congelamento a ser guardado. E lá ele permaneceu o tempo suficiente para depois ser trasladado de São Paulo para a China. O cadáver de Luiz Inácio Lula da Silva está exposto na Praça do Povo, na China, no Museu Imperial da China. A visitação, qualquer cidadão pode ir lá observar este defunto Luiz Inácio Lula da Silva. Certamente que os serviços secretos de inteligência, 60 agências de inteligência, ficou impedido, ou tem todas as provas averbadas, fatos, atos e circunstâncias de provas irrefutáveis que estão expostas hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025. Estabelecido o sósia a ser levado a ser empossado
como presidente da República, não puderam esperar, por medo de vazamento, que ele fosse descoberto. Então anteciparam a posse desta organização criminosa, OCRIM, Foro de São Paulo, e que a TV Globo, em pleno final de semana, mandou o serralheiro abrir o Planalto, porque estava tudo fechado, porque não tinha ninguém da administração que iria tomar posse na gestão desta nova administração, deste impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eles anteciparam a posse. E quem deu a posse? Pacheco, presidente da Câmara do Senado. Então, presidente da Câmara do Senado ou da Câmara de Deputados. E o outro que foi também contemporâneo com Pacheco, o Arthur Lira. Então, estes dois indivíduos levaram ao Pleno do Senado ou da Câmara de Deputados para que ele, este impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, a assinar papéis em branco. Ou seja, o Arthur Lira chegou e falou: por favor, assine aqui, tudo com áudio e vídeo a ser transmitido para todo o planeta. Este documento em que ele fazia assinaturas, e este descarado impostor falou: olha, o que eu tenho que fazer por ser empossado presidente da República, como dizendo, eu estou assinando documentos em branco e que esta assinatura não tem valor. Todo o serviço de inteligência de 60 agências focou na mão dele e viu que ele usava dedeira, ou seja, dedos de silicone, para que não fosse identificada as digitais. E a assinatura totalmente falsa. Então, todos esses documentos que foram assinados no livro tombo do Senado da República, da Câmara de Deputados, são falsos, que foram depois substituídos por um novo livro tombo, por assinatura eletrônica de caneta, robótica de assinatura artificial. Este golpe está documentado por 60 agências de inteligência pelas unidades internacionais. Ele foi levado para uma coreografia de fardados do Exército, fardados do Regimento dos Dragões da Independência, todos eles com trajes da Independência, todos fardados com cabelo comprido, com barba, com os trajes totalmente amarrotados, totalmente mal vestidos, a fazer uma coreografia conjuntamente com o Raoni, conjuntamente com os representantes do LGBT, com pessoas totalmente desclassificadas a subir a rampa do Planalto.
que foi aberto por um serralheiro. E lá ele tomou posse no Planalto para ir a fazer o discurso de posse no anexo, na parte de fora, encenar um pedido de socorro. Por favor, me ajudem, porque ele viu este falso espia e sabotador que está hoje sendo procurado mundialmente a encenar que ele sabe o desfecho que ele vai ter que afrontar o pelotão de fuzilamento por falsa identidade. E também todos que estiveram na posse deste plágio. De lá para cá, foi um crime atrás do outro. Quem fez os pagamentos do prédio em que ele foi guardado, ou seja, o Lula falou, o suposto que empossado Luiz Inácio Lula da Silva falou: eu não vou ficar no Planalto por medo de escutas, que certamente as 60 agências de inteligência gravaram tudo no Planalto. Botaram escutas e ele falou: olha, tem que fazer uma varredura porque aqui tem escuta. Então ele ficou albergado num hotel. E nesse hotel tinha festas de suruba, tinha festas de champanhe, de cocaína, onde os membros do Tribunal Superior Eleitoral, que estão todos já identificados, e que estava à liderança do banco aonde albergou as contas nos Estados Unidos da América, que é o Banco Master. Então, o Banco Master procedeu a pagar a TV Globo, procedeu a pagar a CNN, procedeu a pagar a todos os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal a outorga de talões de cheque, cartões de crédito e contas nestes bancos em paraísos fiscais, na Suíça, em Liechtenstein, onde todo o dinheiro está confiscado. Nós temos as contas, temos os números, temos todo o patrimônio destes traidores filhos da puta que entregaram o Brasil, até então não sabíamos para quem, que hoje se confirma que é a China e a Rússia, o Irã, a Turquia e países europeus, que todos eles tomaram posse do território da República Federativa do Brasil e também 10 países fronteiras secas com o Brasil e 7 do Caribe, onde eles estabeleceram o narcotráfico. Eles disseram para as 88 facções que se multiplicaram, porque até então eram só distribuidores de, vamos dizer assim, distribuidores de cocaína balhada, onde eles não tinham, vamos dizer assim, a rota estabelecida pela China, porque a China estabeleceu o transporte de todas as cargas de cocaína, fentanil, ópio, êxtase, para ser distribuído por todos os portos que ele tem assentamento na Europa, na África, na Oceania, na Austrália, onde a Rota da Seda Chinesa transporta estas substâncias de tóxico mundial.
Então, eles se estabeleceram e, ao se estabelecer, nós ficamos ainda na investigação de querer saber por que o novelo. Quanto mais você puxa o novelo, mais pessoas aparecem, mais pessoas sem escrúpulos, traidores dos seus próprios países. A França, a Alemanha, a Espanha, Portugal, todos os países europeus, e estabelecidos por quem? Pela USAID, pelo sistema de pagamento através do Biden, através do Bush, através do Obama, através do Clinton, que eles dilipendiaram o tesouro dos Estados Unidos da América no maior roubo feito pelo Partido Democrata e também alguns do Partido Republicano, todos já identificados, e que todos eles se venderam e traíram e estabeleceram esta organização mundial num crime, querendo matar o presidente Trump, querendo matar o presidente Bolsonaro, querendo matar todos os partidos que não estipularam, não se estabeleceram a esta organização criminosa. Mas todos receberam pagamento de propina do Banco Master, administrados por Alexandre de Moraes, administrados por Gilmar Mendes, administrados pelo Banco Central do Brasil. Então, todos eles já estão todos catalogados com provas suficientes para o pelotão de fuzilamento através do crime lesa pátria. Então, hoje, dia 24 de novembro de 2025, segunda-feira, Alexandre de Moraes foi exposto. Por quê? Porque o proprietário do Banco Master, ele foi já estabelecido a queima de arquivo. Disseram, vamos exterminar este indivíduo. Ao ele saber que seria morto, ele tentou fugir para a ilha de Malta e de lá prosseguir para um país neutro, procurar albergue, neste caso Dubai. Por que Dubai? Porque lá não existe tratado de extradição com o Brasil. Então eles se estabeleceriam em Dubai, ficaria lá guardado, ou em Doha, em qualquer país que permitisse que ele sobrevivesse com o espólio que ele já confiscou. Então, quando ele ia embarcar, ele foi preso pela Polícia Federal em São Paulo. E lá ele ficou detido. Então, veio uma grande operação em vários estados a pegar todos os diretores desta organização financeira, que todos eles foram presos. E hoje todos eles estão soltos. Foram soltos, porque eles alegaram que não sabiam desta orientação dada pelo CEO, presidente do Banco Master. Porque eles não foram inteirados. Eles sempre trabalharam nesta organização criminosa, mas por via das dúvidas, eles todos foram guardados, detidos pela Polícia Federal. Então, Lewandowski, André da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal de Brasília, também 9 superintendentes
dos 9 estados do Nordeste, onde eles se estabeleceram para esta organização criminosa, todos já identificados, que serão também levados ao pelotão de fuzilamento por crime lesa pátria, foram já identificados, com provas irrefutáveis. Então, estes indivíduos estabeleceram com Alexandre de Moraes merda no ventilador. E aí começou uma publicidade que eles não quiseram que fosse transmitida pelas emissoras de televisão, a ser divulgado pela TV Globo, pela CNN, ou seja, foi abafado, ninguém falaria mais. Mas as 60 agências de inteligência vieram fitando e administrando, puxando o novelo de quem está envolvido. Confiscaram, através da lei Magnifici, os bens do Instituto e da Fundação de Alexandre de Moraes, também de Gilmar Mendes, do Barroso, de Dias Toffoli, de todos os patrimônios da primeira turma destes traidores à pátria do Supremo Tribunal Federal. Até então, todo mundo dizendo que a administração, a teocracia de Alexandre de Moraes, estabelecida pela ditadura do Supremo Tribunal Federal. Eles inflamaram o serviço de justiça em 27 estados. Eles estabeleceram, através de cláusula apócrifa, o cargo de desembargador federal. Não existe este cargo, ele é apócrifo. Eles estabeleceram as regionais de administração da Justiça Federal em regiões. E tudo isto fitado em loco, ao qual eu me fiz presente na segunda região da Justiça Federal no Rio de Janeiro, em qual auditório se encontrava a ser ouvida a senhora Ellen Grace, que ficamos estabelecendo que nós podemos agir em todas as áreas através de cláusula pétrea de intervenção. Ou seja, o interventor, Oscar Aníbal Chapano, se encontrava no auditório com a ministra Ellen Grace, levei ela pela mão, conjuntamente com o presidente da segunda região da Justiça Federal, no edifício que foi otorgado pelos operadores do jogo do bicho, porque nós demos a Regional Federal, através de que eles tinham gasto o dinheiro para ser processado os presídios federais. Eles gastaram todo o dinheiro, foi dado para o Tribunal de Alçada e eles todos seriam presos. Então, o senhor, à época, o senhor Raul Correia de Mello, que era o banqueiro de bicho, maior banqueiro, ele era o todo-poderoso, o que tem todo o serviço de justiça na mão, falou: e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar os regionais, vamos pagar o terreno, vamos fazer as edificações, vamos colocar toda a mobiliária, vamos colocar todo o serviço de ar-condicionado e também
de telefonia, tudo para estes se estabelecerem e o jogo do bicho imperar. Então, isto levaria a que ninguém jamais ousasse a querer uma afronta contra o jogo do bicho. Mas você sabe como são os bicheiros. Eles falaram, eu tomo o bicho porque eu sou bicheiro. Eu vou lá, vou com meus capangas, vou com meus policiais civis, meus policiais militares e tomo na base do tiro e da porrada. Por quê? Porque nós tomamos Minas Gerais, tomamos a Bahia, tomamos São Paulo e... Explosão em Brasília. Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos. Fontes internas revelaram à grande mídia. Realmente ele pode ser preso. Já sancionado, Moraes acreditava que poderia anular os efeitos aqui no Brasil. Chegou a se reunir com donos de bancos para tentar intimidar o sistema financeiro. Mas nada funcionou. Seu poder desmoronou diante de todos quando viu suas contas e cartões sendo cancelados. Fontes internas revelam que ele chegou a pedir até um simples cartão Elo e foi recusado. O detalhe mais constrangedor: Moraes teria se sentido profundamente humilhado ao ver que não mandava mais em nada. Enquanto isso, fontes em Brasília falam em pânico nos bastidores. Moraes estaria evitando holofotes, cancelando agendas e até cogitando se esconder fora do país. E a pergunta que não cala: será que Moraes vai escapar? Ou será que será o primeiro juiz brasileiro a cair pelas mãos dos Estados Unidos? A verdade está aí diante do mundo inteiro. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa bomba antes que desapareça das redes. Explosão em Brasília. Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos. Fontes internas revelaram à grande mídia. Realmente ele pode ser preso. Já sancionado, Moraes acreditava que poderia anular os efeitos aqui no Brasil. Chegou a se reunir com donos de bancos para tentar intimidar o sistema financeiro. Mas nada funcionou. Seu poder desmoronou diante de todos quando viu suas contas e cartões sendo cancelados. Fontes internas revelam que ele chegou a pedir até um simples cartão Elo e foi recusado. O detalhe mais constrangedor: Moraes teria se sentido profundamente humilhado ao ver que não mandava mais em nada. Enquanto isso, fontes em Brasília falam em pânico nos bastidores. Moraes estaria evitando holofotes, cancelando agendas e até cogitando se esconder fora do país. E a pergunta que não cala: será que Moraes vai escapar? Ou será que será o primeiro juiz brasileiro a cair pelas mãos dos Estados Unidos? A verdade está aí diante do mundo inteiro. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa bomba antes que desapareça das redes. Explosão em Brasília. Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos. Fontes internas revelaram à grande mídia. Realmente ele pode ser preso. Já sancionado, Moraes acreditava que poderia anular os efeitos aqui no Brasil. Chegou a se reunir com donos de bancos para tentar intimidar o sistema financeiro. Mas nada funcionou. Seu poder desmoronou diante de todos quando viu suas contas e cartões sendo cancelados. Fontes internas revelam que ele chegou a pedir até um simples cartão Elo e foi recusado. O detalhe mais constrangedor: Moraes teria se sentido profundamente humilhado ao ver que não mandava mais em nada. Enquanto isso, fontes em Brasília falam em pânico nos bastidores. Moraes estaria evitando holofotes, cancelando agendas e até cogitando se esconder fora do país. E a pergunta que não cala: será que Moraes vai escapar? Ou será que será o primeiro juiz brasileiro a cair pelas mãos dos Estados Unidos? A verdade está aí diante do mundo inteiro. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa bomba antes que desapareça das redes. Navios de guerra da China rodam na costa brasileira. E não adianta os aliados de Washington fingirem que não está acontecendo. A China não está mais apenas fazendo acordos comerciais com o Brasil. Ela já está fisicamente presente, militarmente autorizada, com uma embarcação oficial cruzando o litoral atlântico da maior potência da América do Sul. E quem autorizou isso foi Lula. Não foi o Congresso Nacional, não foi uma aliança antiga,
foi decisão do governo brasileiro, publicada com a clareza de quem sabe o que está fazendo. E mais importante, sabe o que está enfrentando. Essa autorização aparentemente simbólica para a atracação de um navio-hospital chinês, o Ark Silk Road, no porto do Rio de Janeiro, esconde algo muito maior. O navio é militar, tem capacidade estratégica, suporte aéreo, presença tática. E por trás dele, o que vem é uma mensagem silenciosa, mas avassaladora. O Brasil está pronto para virar de vez a chave do seu alinhamento geopolítico. E está fazendo isso ao lado da China. Enquanto Donald Trump tenta impedir o avanço de Pequim no continente, o que vemos é exatamente o contrário. O dragão asiático não apenas avança, ele está sendo recebido com bandeira aberta na América do Sul. E o mais simbólico é que esse avanço está acontecendo no mesmo momento em que os Estados Unidos tentam pressionar Lula, usar a OEA contra a Venezuela, humilhar a Bolívia e ameaçar a soberania da América Latina como um todo. Mas o que eles não esperavam é que o Brasil não só resistiria, como lideraria essa ruptura. A chegada do navio chinês é apenas um gesto, sim. Mas na diplomacia global, gestos valem mais do que tratados. O que Lula está dizendo para o mundo, ao permitir essa atracação entre os dias 8 e 15 de janeiro no Rio de Janeiro, é que o Brasil não será base de operações do Império Americano. Será território de construção de uma nova ordem global. E isso assusta. Assusta Washington, que navios de guerra da China rodam na costa brasileira. E não adianta os aliados de Washington fingirem que não está acontecendo. A China não está mais apenas fazendo acordos comerciais com o Brasil. Ela já está fisicamente presente, militarmente autorizada, com uma embarcação oficial cruzando o litoral atlântico da maior potência da América do Sul. E quem autorizou isso foi Lula. Não foi o Congresso Nacional, não foi uma aliança antiga. Foi decisão do governo brasileiro, publicada com a clareza de quem sabe o que está fazendo. E mais importante, sabe o que está enfrentando. Essa autorização aparentemente simbólica para a atracação de um navio-hospital chinês, o Ark Silk Road, no porto do Rio de Janeiro, esconde algo muito maior. O navio é militar, tem capacidade estratégica, suporte aéreo, presença tática. E por trás dele, o que vem é uma mensagem silenciosa, mas avassaladora. O Brasil está pronto para virar de vez a chave do seu alinhamento geopolítico. E está fazendo isso ao lado da China. Enquanto Donald Trump tenta impedir o avanço de Pequim no continente, o que vemos é exatamente o contrário. O dragão asiático não apenas avança, ele está sendo recebido com bandeira aberta na América do Sul. E o mais simbólico é que esse avanço está acontecendo no mesmo momento em que os Estados Unidos tentam pressionar Lula, usar a OEA contra a Venezuela, humilhar a Bolívia e ameaçar a soberania da América Latina como um todo. Mas o que eles não esperavam é que o Brasil não só resistiria, como lideraria essa ruptura. A chegada do navio chinês é apenas um gesto, sim. Mas na diplomacia global, gestos valem mais do que tratados. O que Lula está dizendo para o mundo, ao permitir essa atracação entre os dias 8 e 15 de janeiro no Rio de Janeiro, é que o Brasil não será base de operações do Império Americano. Será território de construção de uma nova ordem global. E isso assusta. Assusta Washington, que... Pilotos da Força Aérea Britânica relataram ataques com lasers no meio do voo e o motivo está na água. O Reino Unido confirmou que está monitorando o navio russo Yantar, bem perto da Escócia. O alerta veio direto de Londres. O secretário de Defesa disse que a resposta será imediata se o navio sair da linha. Mas o perigo não é só o laser. O Yantar tem equipamentos capazes de mapear estruturas submarinas estratégicas. Esses cabos são a espinha dorsal da comunicação. Se forem atingidos, a ligação entre Europa, América e Brasil pode ser afetada. Londres diz ter opções militares prontas. A segurança dos mares voltou ao centro das atenções. Pilotos da Força Aérea Britânica relataram ataques com lasers no meio do voo e o motivo está na água.
O Reino Unido confirmou que está monitorando o navio russo Yantar, bem perto da Escócia. O alerta veio direto de Londres. O secretário de Defesa disse que a resposta será imediata se o navio sair da linha. Mas o perigo não é só o laser. O Yantar tem equipamentos capazes de mapear estruturas submarinas estratégicas. Esses cabos são a espinha dorsal da comunicação. Se forem atingidos, a ligação entre Europa, América e Brasil pode ser afetada. Londres diz ter opções militares prontas. A segurança dos mares voltou ao centro das atenções. Pilotos da Força Aérea Britânica relataram ataques com lasers no meio do voo e o motivo está na água. O Reino Unido confirmou que está monitorando o navio russo Yantar, bem perto da Escócia. O alerta veio direto de Londres. O secretário de Defesa disse que a resposta será imediata se o navio sair da linha. Mas o perigo não é só o laser. O Yantar tem equipamentos capazes de mapear estruturas submarinas estratégicas. Esses cabos são a espinha dorsal da comunicação. Se forem atingidos, a ligação entre Europa, América e Brasil pode ser afetada. Londres diz ter opções militares prontas. A segurança dos mares voltou ao centro das atenções. Pilotos da Força Aérea Britânica relataram ataques com lasers no meio do voo e o motivo está na água. O Reino Unido confirmou que está monitorando o navio russo Yantar, bem perto da Escócia. O alerta veio direto de Londres. O secretário de Defesa disse que a resposta será imediata se o navio sair da linha. Mas o perigo não é só o laser. O Yantar tem equipamentos capazes de mapear estruturas submarinas estratégicas. Esses cabos são a espinha dorsal da comunicação. Se forem atingidos, a ligação entre Europa, América e Brasil pode ser afetada. Londres diz ter opções militares prontas. A segurança dos mares voltou ao centro das atenções. Alerta máximo. Os Estados Unidos acabaram de apertar o cerco contra o Brasil, e o foco agora está em nomes poderosos do judiciário e da alta política. Fontes do próprio Departamento de Estado americano confirmaram. A análise sobre vistos de autoridades brasileiras foi ampliada. Isso mesmo, novos nomes podem ser incluídos na lista de restrições que já vem causando um terremoto diplomático entre Brasília e Washington. O clima é de tensão total. Depois das sanções e das revogações de vistos nas últimas semanas, o governo americano agora quer ir mais fundo. Segundo apurações, o alvo não é político comum, são figuras do alto escalão, gente com toga e poder, que sempre se achou intocável. Enquanto o governo brasileiro tenta abafar o caso, os bastidores em Brasília ferveram. Há magistrados e ministros com medo de ver seus nomes expostos. O que os Estados Unidos sabem e o que estão prestes a revelar pode mudar completamente o jogo político brasileiro. Será que o castelo de poder está começando a ruir? Se você apoia Trump e quer um Brasil livre da esquerda, curta e compartilhe este vídeo, porque nas próximas horas eu trago nomes, motivos e os bastidores dessa crise que está deixando muita gente sem dormir. Alerta máximo. Os Estados Unidos acabaram de apertar o cerco contra o Brasil, e o foco agora está em nomes poderosos do judiciário e da alta política. Fontes do próprio Departamento de Estado americano confirmaram. A análise sobre vistos de autoridades brasileiras foi ampliada. Isso mesmo, novos nomes podem ser incluídos na lista de restrições que já vem causando um terremoto diplomático entre Brasília e Washington. O clima é de tensão total. Depois das sanções e das revogações de vistos nas últimas semanas, o governo americano agora quer ir mais fundo. Segundo apurações, o alvo não é político comum, são figuras do alto escalão, gente com toga e poder, que sempre se achou intocável. Enquanto o governo brasileiro tenta abafar o caso, os bastidores em Brasília ferveram. Há magistrados e ministros com medo de ver seus nomes expostos. O que os Estados Unidos sabem e o que estão prestes a revelar pode mudar completamente o jogo político brasileiro. Será que o castelo de poder está começando a ruir? Se você apoia Trump e quer um Brasil livre da esquerda, curta e compartilhe este vídeo, porque nas próximas horas eu trago nomes, motivos e os bastidores dessa crise que está deixando muita gente sem dormir. Hoy, 23 de noviembre del año 2025, a pocas horas para que se venza el plazo para Nicolás Maduro, podemos confirmar que Estados Unidos tiene control total del espacio aéreo y marítimo de todos los alrededores del territorio venezolano. No se extrañen que en las próximas horas comiencen a caer folletos lanzados desde aviones militares con la recompensa de $50 millones por Maduro sobre Caracas, una operación psicológica para celebrar el cumpleaños del dictador. Incluso, Estados Unidos podría intervenir la señal de todas las televisoras venezolanas, como hizo en Panamá.
para enviar un mensaje al pueblo venezolano de que irán por el cartel de los soles y no por Venezuela. Altos funcionarios de la administración Trump y grandes inversores del mundo ya ven el derrocamiento de Maduro como un hecho. Solo les digo, no acatar llamados que no sean de parte de María Corina Machado, que es la única líder dentro de Venezuela que puede hacerlo. Dentro de poco comenzarán a sonar las trompetas de la libertad, y ustedes tendrán todo en primicia nacional por este medio. Venezuela, seguimos modo guardia 24 horas. Nos vemos al rato. Hoy, 23 de noviembre del año 2025, a pocas horas para que se venza el plazo para Nicolás Maduro, podemos confirmar que Estados Unidos tiene control total del espacio aéreo y marítimo de todos los alrededores del territorio venezolano. No se extrañen que en las próximas horas comiencen a caer folletos lanzados desde aviones militares con la recompensa de $50 millones por Maduro sobre Caracas, una operación psicológica para celebrar el cumpleaños del dictador. Incluso, Estados Unidos podría intervenir la señal de todas las televisoras venezolanas, como hizo en Panamá, para enviar un mensaje al pueblo venezolano de que irán por el cartel de los soles y no por Venezuela. Altos funcionarios de la administración Trump y grandes inversores del mundo ya ven el derrocamiento de Maduro como un hecho. Solo les digo, no acatar llamados que no sean de parte de María Corina Machado, que es la única líder dentro de Venezuela que puede hacerlo. Dentro de poco comenzarán a sonar las trompetas de la libertad, y ustedes tendrán todo en primicia nacional por este medio. Venezuela, seguimos modo guardia 24 horas. Nos vemos al rato. Alerta máximo. A Polícia Federal acaba de confirmar um pesadelo. Restos humanos foram encontrados misturados com produtos de carne em um frigorífico de São Paulo destinados ao consumo em massa no Brasil. A investigação começou após uma denúncia anônima de um trabalhador que pediu proteção. Ele garantiu que pessoas eram mantidas em cativeiro dentro da fábrica, forçadas a trabalhar sob ameaça de morte. Quando os agentes da Polícia Federal invadiram o local, o que encontraram superou o pior horror imaginável. Análises de DNA confirmaram. Os fragmentos encontrados na carne pertencem a pessoas dadas como desaparecidas nos últimos meses. A hipótese mais forte é de uma rede de tráfico humano, que usava a fábrica como fachada para desaparecer com suas vítimas e apagar os rastros, misturando-as ao produto. 5 pessoas foram presas em flagrante, incluindo o proprietário da companhia. O Ministério da Agricultura e a Anvisa ordenaram o fechamento imediato da fábrica e o recolhimento urgente de todos os seus produtos dos supermercados. Nas redes sociais, o pânico cresce com a hashtag Carne Humana, onde milhares de brasileiros se perguntam se, sem saber, podem ter consumido carne humana misturada ao produto. Alerta máximo. A Polícia Federal acaba de confirmar um pesadelo. Restos humanos foram encontrados misturados com produtos de carne em um frigorífico de São Paulo destinados ao consumo em massa no Brasil. A investigação começou após uma denúncia anônima de um trabalhador que pediu proteção. Ele garantiu que pessoas eram mantidas em cativeiro dentro da fábrica, forçadas a trabalhar sob ameaça de morte. Quando os agentes da Polícia Federal invadiram o local, o que encontraram superou o pior horror imaginável. Análises de DNA confirmaram. Os fragmentos encontrados na carne pertencem a pessoas dadas como desaparecidas nos últimos meses. A hipótese mais forte é de uma rede de tráfico humano, que usava a fábrica como fachada para desaparecer com suas vítimas e apagar os rastros, misturando-as ao produto. 5 pessoas foram presas em flagrante, incluindo o proprietário da companhia. O Ministério da Agricultura e a Anvisa ordenaram o fechamento imediato da fábrica e o recolhimento urgente de todos os seus produtos dos supermercados. Nas redes sociais, o pânico cresce com a hashtag Carne Humana, onde milhares de brasileiros se perguntam se, sem saber, podem ter consumido carne humana misturada ao produto. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, ha difundido una orden emitida por Donald Trump hace pocos minutos. Se ordena una operación militar, se da luz verde a una operación de fuerza para que los Estados Unidos erradiquen de todo el hemisferio del continente americano
a los denominados grupos narcoterroristas. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, ha difundido una orden emitida por Donald Trump hace pocos minutos. Se ordena una operación militar, se da luz verde a una operación de fuerza para que los Estados Unidos erradiquen de todo el hemisferio del continente americano a los denominados grupos narcoterroristas. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, ha difundido una orden emitida por Donald Trump hace pocos minutos. Se ordena una operación militar, se da luz verde a una operación de fuerza para que los Estados Unidos erradiquen de todo el hemisferio del continente americano a los denominados grupos narcoterroristas. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, ha difundido una orden emitida por Donald Trump hace pocos minutos. Se ordena una operación militar, se da luz verde a una operación de fuerza para que los Estados Unidos erradiquen de todo el hemisferio del continente americano a los denominados grupos narcoterroristas. Não é difícil entender a demora do Banco Central em agir. A blindagem de Vorcaro era poderosa, ecumênica e ostensiva, como eu mencionei aqui para vocês ontem. Demonstrava-se em festas milionárias e viagens de jato com políticos e autoridades do governo e do judiciário, ricos patrocínios a eventos jurídicos. Além de contratos generosos com figuras estreladas, como Ricardo Lewandowski, que entre o Supremo e o Ministério da Justiça passou um ano como conselheiro do Master, ou Guido Mantega, que levou Vorcaro para dar um abraço ao presidente Lula no Palácio do Planalto. Só com consultorias jurídicas, o banco gastou cerca de 250 milhões em 2024. Entre os contratados estava Viviane Bart de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que em abril daquele ano foi convidado de honra de um evento jurídico promovido pelo Master em Londres. Não é difícil entender a demora do Banco Central em agir. A blindagem de Vorcaro era poderosa, ecumênica e ostensiva, como eu mencionei aqui para vocês ontem. Demonstrava-se em festas milionárias e viagens de jato com políticos e autoridades do governo e do judiciário, ricos patrocínios a eventos jurídicos. Além de contratos generosos com figuras estreladas, como Ricardo Lewandowski, que entre o Supremo e o Ministério da Justiça passou um ano como conselheiro do Master, ou Guido Mantega, que levou Vorcaro para dar um abraço ao presidente Lula no Palácio do Planalto. Só com consultorias jurídicas, o banco gastou cerca de 250 milhões em 2024. Entre os contratados estava Viviane Bart de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que em abril daquele ano foi convidado de honra de um evento jurídico promovido pelo Master em Londres. Não é difícil entender a demora do Banco Central em agir. A blindagem de Vorcaro era poderosa, ecumênica e ostensiva, como eu mencionei aqui para vocês ontem. Demonstrava-se em festas milionárias e viagens de jato com políticos e autoridades do governo e do judiciário, ricos patrocínios a eventos jurídicos. Além de contratos generosos com figuras estreladas, como Ricardo Lewandowski, que entre o Supremo e o Ministério da Justiça passou um ano como conselheiro do Master, ou Guido Mantega, que levou Vorcaro para dar um abraço ao presidente Lula no Palácio do Planalto. Só com consultorias jurídicas, o banco gastou cerca de 250 milhões em 2024. Entre os contratados estava Viviane Bart de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que em abril daquele ano foi convidado de honra de um evento jurídico promovido pelo Master em Londres.
Presta atenção porque ela vai revelar nesse vídeo quem são os verdadeiros caras que mandam na tua vida. Se você olhar para o grupo de pessoas que se reúne através do BIS. O que é isso? O BIS é o Banco de Compensações Internacionais e o Banco Central dos Bancos Centrais. Onde fica isso? Fica em Basileia, na Suíça. Ele tem 63 dos bancos centrais mais poderosos como membros. E tanto o Fed de Nova York quanto o Fed são acionistas desde 1994. Em uma frase, qual é o propósito do Banco de Compensações Internacionais? Ok, há duas coisas que você deve saber do BCI. Não sei se meu cérebro dá pra isso continuar. Isso é. Possui imunidade soberana. O que isso significa? Está acima da lei. É um país à parte. Certo, é um país à parte. Possui sua própria força policial. E essencialmente tirando casos como um de seus funcionários se envolverem em um acidente de carro ou, você sabe, coisas menores, ninguém tem autoridade legal para agir contra ele. Segundo ponto, ele pode movimentar dinheiro e mantê-lo em sua conta bancária, em seu balanço, e gerenciar dinheiro secretamente. Se eu quiser roubar 21 trilhões do governo dos Estados Unidos e estacionar esse valor no balanço do Banco de Compensações Internacionais, ele pode movimentar esse dinheiro para qualquer lugar do mundo e mantê-lo em seu balanço de forma secreta. Primeiramente, de onde vem seu poder? Quem lhe deu imunidade soberana e o direito de... Foi criado após a Primeira Guerra Mundial e foi criado, em teoria, para administrar as reparações do governo alemão. Mas, se você ler a história real, foi porque o Banco da Inglaterra e os banqueiros centrais queriam uma entidade que tivesse imunidade soberana. Esse que ela tá falando é o Bank of International Settlement, ou em português, Banco de Compensações Internacionais. Ele é conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais, e é basicamente o intermediador entre os bancos centrais, que gerencia os empréstimos mútuos, já que no atual sistema financeiro não existe lastro nenhum. O dinheiro existe com base em empréstimos mútuos entre os governos e bancos, e o BIS é o grande lorde que orquestra tudo isso. O principal idealizador desse banco foi o Montagu Norman, na época governador do Banco da Inglaterra. Ele imaginava o BIS como um clube privado para a elite global, operando de forma autônoma e confidencial. Se não são eles que decidem o que acontece com isso aqui, eu não sei quem é. E se tu soubesse realmente o que acontece com esse dinheiro que nós temos e acreditamos, dificilmente tu ia querer usar isso daqui. É sobre isso que eu falo dentro do site do sistema. E nessa Black Friday tu pode adquirir esse conhecimento que eu não posso revelar aqui por uma fração do valor que ele vale. Para saber mais, comenta aqui, saia do sistema, eu te mando mais informações por mensagem. Agora compartilha esse conteúdo com mais uma pessoa que gostaria de saber disso também. Presta atenção porque ela vai revelar nesse vídeo quem são os verdadeiros caras que mandam na tua vida. Se você olhar para o grupo de pessoas que se reúne através do BIS. O que é isso? O BIS é o Banco de Compensações Internacionais e o Banco Central dos Bancos Centrais. Onde fica isso? Fica em Basileia, na Suíça. Ele tem 63 dos bancos centrais mais poderosos como membros. E tanto o Fed de Nova York quanto o Fed são acionistas desde 1994. Em uma frase, qual é o propósito do Banco de Compensações Internacionais? Ok, há duas coisas que você deve saber do BCI. Não sei se meu cérebro dá pra isso continuar. Isso é. Possui imunidade soberana. O que isso significa? Está acima da lei. É um país à parte. Certo, é um país à parte. Possui sua própria força policial. E essencialmente tirando casos como um de seus funcionários se envolverem em um acidente de carro ou, você sabe, coisas menores, ninguém tem autoridade legal para agir contra ele. Segundo ponto, ele pode movimentar dinheiro e mantê-lo em sua conta bancária, em seu balanço, e gerenciar dinheiro secretamente. Se eu quiser roubar 21 trilhões do governo dos Estados Unidos e estacionar esse valor no balanço do Banco de Compensações Internacionais, ele pode movimentar esse dinheiro para qualquer lugar do mundo e mantê-lo em seu balanço de forma secreta. Primeiramente, de onde vem seu poder? Quem lhe deu imunidade soberana e o direito de... Foi criado após a Primeira Guerra Mundial e foi criado, em teoria, para administrar as reparações do governo alemão. Mas, se você ler a história real, foi porque o Banco da Inglaterra e os banqueiros centrais queriam uma entidade que tivesse imunidade soberana. Esse que ela tá falando é o Bank of International Settlement, ou em português, Banco de Compensações Internacionais. Ele é conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais, e é basicamente o intermediador entre os bancos centrais, que gerencia os empréstimos mútuos, já que no atual sistema financeiro não existe lastro nenhum. O dinheiro existe com base em empréstimos mútuos entre os governos e bancos, e o BIS é o grande lorde que orquestra tudo isso. O principal idealizador desse banco foi o Montagu Norman, na época governador do Banco da Inglaterra. Ele imaginava o BIS como um clube privado para a elite global, operando de forma autônoma e confidencial. E não são eles que decidem o que acontece com isso aqui, eu não sei quem é. E se tu soubesse realmente o que acontece com esse dinheiro que nós temos e acreditamos, dificilmente tu ia querer usar isso daqui. É sobre isso que eu falo dentro do site do sistema. E nessa Black Friday tu pode adquirir esse conhecimento que eu não posso revelar aqui por uma fração do valor que ele vale. Para saber mais, comenta aqui, saia do sistema, eu te mando mais informações por mensagem. Agora compartilha esse conteúdo com mais uma pessoa que gostaria de saber disso também. E atenção, parece que a verdade já está começando a aparecer. Olha o que apareceu aqui no portal do Instagram, no perfil do Instagram, direto ao ponto NT, que é uma página do Mato Grosso de direita conservadora, que tem coragem de mostrar essas coisas,
né? Então vai aparecer em cima aí agora. Presta atenção, escute. PF desmente versão de Moraes sobre suposta ruptura de tornozeleira de Bolsonaro. Isso é uma matéria do dia 23 de novembro, que foi ao ar ao 12h36. Talvez você deve estar perguntando assim, mas por que isso não foi nos grandes portais, nos grandes... Precisa perguntar isso? Vocês acham que é necessário perguntar? Está em vários lugares, porém não está em grandes portais gigantescos. Então até o momento só apareceu isso daí, né? Inclusive lá na própria página está escrito, está tendo lá na própria, nessa mesma foto que você está falando aí, uma descrição dizendo o seguinte: a PF, a Polícia Federal, negou qualquer tentativa de rompimento de tornozeleira de Bolsonaro, contrariando diretamente a versão levantada por Moraes. Tá? Eu tentei buscar em outros portais aqui essa mesma informação, encontrei essa mesma informação, né, em 2 outros lugares, e aí resolvi trazer aqui para vocês. Talvez você, deve perguntar assim, por que isso não está em outro lugar? Lógico, porque eles não vão querer postar alguma coisa dessa magnitude, né, gente? Então tá aí uma informação, inclusive tem até uma pessoa que colocou aqui um comentário. Olha só o comentário dela. Vou ler esse comentário porque eu coloquei um comentário abaixo do dela. Diz o seguinte: cadê então o vídeo da PF afirmando isso? Porque o que a direita sabe muito fazer é fake news. E aí eu coloquei aqui embaixo. Diz o seguinte: então me fala, cadê? Mostra aí o rosto do presidente daquele vídeo, né? Coloquei assim: então por que não mostraram o rosto do presidente naquele vídeo? É só mostrar a tornozeleira. Cadê então a marca de sol na tornozeleira? Vocês só projetam nos outros aquilo que vocês são e fazem. Ora, faça-me o favor, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. É isso, assim, é um tipo de guerra silenciosa, porque tem muita gente que gostam de se aparecer, mas também não gostam de ouvir. Daqui a pouquinho eu vou ser atacado por isso daqui, porque eu respondi a essa pessoa, né? Então é isso, galera. Estamos começando a ver aparecer as informações e a verdade. Já segue, curte e compartilha. E atenção, parece que a verdade já está começando a aparecer. Olha o que apareceu aqui no portal do Instagram, no perfil do Instagram, direto ao ponto MT, que é uma página do Mato Grosso de direita conservadora, que tem coragem de mostrar essas coisas, né? Então vai aparecer em cima aí agora. Presta atenção, escute. PF desmente versão de Moraes sobre suposta ruptura de tornozeleira de Bolsonaro. Isso é uma matéria do dia 23 de novembro, que foi ao ar ao 12h36. Talvez você deve estar perguntando assim, mas por que isso não foi nos grandes portais, nos grandes... Precisa perguntar isso? Vocês acham que é necessário perguntar? Está em vários lugares, porém não está em grandes portais gigantescos. Então até o momento só apareceu isso daí, né? Inclusive lá na própria página está escrito, está tendo lá nessa mesma foto que você está falando aí, uma descrição dizendo o seguinte: a PF, a Polícia Federal, negou qualquer tentativa de rompimento de tornozeleira de Bolsonaro, contrariando diretamente a versão levantada por Moraes. Tá? Eu tentei buscar em outros portais aqui essa mesma informação, encontrei essa mesma informação, né, em 2 outros lugares, e aí resolvi trazer aqui para vocês. Talvez você, deve perguntar assim, por que isso não está em outro lugar? Lógico, porque eles não vão querer postar alguma coisa dessa magnitude, né, gente? Então tá aí uma informação, inclusive tem até uma pessoa que colocou aqui um comentário. Olha só o comentário dela. Vou ler esse comentário porque eu coloquei um comentário abaixo do dela. Diz o seguinte: cadê então o vídeo da PF afirmando isso? Porque o que a direita sabe muito fazer é fake news. E aí eu coloquei aqui embaixo. Diz o seguinte: então me fala, cadê? Mostra aí o rosto do presidente daquele vídeo, né? Coloquei assim: então por que não mostraram o rosto do presidente naquele vídeo? É só mostrar a tornozeleira. Cadê então a marca de sol na tornozeleira? Vocês só projetam nos outros aquilo que vocês são e fazem. Ora, faça-me o favor, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. É isso, assim, é um tipo de guerra silenciosa, porque tem muita gente que gostam de se aparecer, mas também não gostam de ouvir. Daqui a pouquinho eu vou ser atacado por isso daqui, porque eu respondi a essa pessoa, né? Então é isso, galera. Estamos começando a ver aparecer as
informações e a verdade. Já segue, curte e compartilha.